E houve uma pressão enorme, e Gilmar teria, segundo as notícias, voltado atrás nessa decisão e revertendo o que ele havia estabelecido. Na semana passada, o Gilmar enfiou uma trolha de 30 centímetros no rabo do Congresso do Brasil. Gilmar Mendes usou uma canetada como chantagem e extorsão do Senado Federal para conseguir um texto favorável no projeto de lei que modifica a lei do impeachment, inclusive contra ministros do Supremo Tribunal Federal. E com isso, continua se tornando impossível tirar os ministros do STF de lá. Nós cobrimos aqui no programa, na semana passada, a decisão dele de mudar completamente as previsões legais e estabelecer que apenas a PGR, cujo chefe, coincidentemente, é ex-sócio do Gilmar, poderia pedir impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, tem circulado pelas redes sociais, e são as redes sociais, a notícia de que o Gilmar Mendes teria cedido à pressão. Houve um clamor público bastante grande, inclusive no Congresso. Eu conversei com alguns deputados que falaram, nossa, senadores também falando, puta, não sei não, hein, não sei se esse negócio do Gilmar vai para frente. E houve uma pressão enorme, e Gilmar teria, segundo as notícias, voltado atrás nessa decisão e revertendo o que ele havia estabelecido. Eu sou cético em relação a esse tipo de notícia. E para a gente tentar entender o que está acontecendo, deixa eu trazer aqui a reportagem do José Marques, da Folha de São Paulo, que diz assim: Gilmar faz acordo com o Senado e suspende restrição a impeachment de ministro do STF. Vou ler a reportagem aqui para vocês. O ministro Gilmar Mendes do STF suspendeu parte da decisão que limita processos de impeachment contra integrantes da corte. O movimento faz parte de uma negociação, repare, não faz parte da lei, não faz parte, é uma negociação política, né? A reportagem diz, a Folha de São Paulo está dizendo, faz parte de uma negociação para que o Senado aprove novas regras para a destituição de magistrados e outras autoridades. Pelo acordo, Gilmar suspenderia o trecho da decisão que limitou a PGR a atribuição de apresentar ao Senado pedidos de impeachment contra ministro do STF. O magistrado fez isso na tarde dessa quarta-feira a partir de um pedido do próprio Senado nos autos. Ele também retirou de pauta o julgamento virtual que poderia referendar a liminar, previsto para começar na próxima sexta-feira, agora dia 12. O ministro solicitou o julgamento do caso em plenário físico. Gilmar disse em sua decisão que considerou o avanço da discussão no Senado. Olha que loucura, irmão. Menino, eu sei, eu só não posso perder a capacidade de me indignar, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal deveria olhar um texto e falar: este texto atende à Constituição. Caso a lei da impeachment, a gente está falando de uma lei de 70 anos, mais 80 quase. Obviamente atende à Constituição, ficou na Constituição todo esse tempo funcionando. Normalmente passou por, 3 Constituições no Brasil. Mas não é isso. Segundo a reportagem da Folha, Gilmar disse em sua decisão que considerou o avanço das discussões do Senado sobre uma atualização da legislação que disciplina o processo de impeachment de autoridades. Só dizer isso numa decisão já era objeto de um pedido de impeachment. Veja o que escreveu. Interessante notar que os termos originais do projeto foram, em linhas gerais, ajustados para incorporar parcela significativa das orientações contidas na medida cautelar, afirmou na decisão, das orientações. A primeira decisão do ministro, tomada na semana passada, blindou os integrantes do Supremo desse processo ao estabelecer que caberia apenas a PGR, já falei sobre isso. O ministro, essa parte é importante. O ministro, por outro lado, manteve a validade do trecho que aumenta o quórum necessário para a abertura do processo. Inicialmente, a lei prevê que a iniciativa avança com maioria simples dos parlamentares presentes no plenário. Gilmar determinou que deve ser considerado quórum de 2/3. Ou seja, continua impossível. A negociação para que Gilmar suspenda a decisão foi feita entre integrantes do STF e a cúpula do Senado. O ministro conversou por telefone na terça-feira com o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, autor do projeto que modifica a lei do impeachment. Curiosamente, né? O Rodrigo Pacheco, que é o preferido dos ministros do STF, para se tornar o próximo ministro do STF, no lugar do Bessias. E eu já estou começando até a gostar do Bessias, né? Se continuar dessa forma. Daqui a pouco vou me unir ao André Mendonça. É uma brincadeira, só para deixar claro. Mas de tanto asco que eu tenho do Rodrigo Pacheco. Resumindo a reportagem em outras palavras. Eu peço perdão, mas a característica do Paulo Figueiredo Show é que eu sou brutalmente honesto com você na linguagem popular. Então eu vou dizer o que aconteceu aqui. Na semana passada, o Gilmar
enfiou uma trolha de 30 centímetros no rabo do Congresso e do Brasil. Aí, muitos brasileiros reagiram e gritaram, que é a reação que a maioria das pessoas tem quando recebe uma trolha de 30 centímetros, não todos. E aí, o Congresso vai lá e faz um acordo com o Gilmar Mendes, dizendo o seguinte: não, por favor, uma trolha de 30 centímetros não. Aí o Gilmar fala: tá bom, então vou colocar só essa aqui de 20 centímetros. Gilmar Mendes usou uma canetada como chantagem e extorsão do Senado Federal para conseguir um texto favorável no projeto de lei que modifica a lei do impeachment, inclusive contra ministro do Supremo Tribunal Federal. Não apenas, mas inclusive. E deu certo. E a prova de que esse é um método mafioso para blindar o STF é que o Gilmar manteve o trecho que altera o quórum necessário processo de impeachment de ministro do STF para que sequer ele possa ser aberto. Então a tática foi criar um fato para colocar o legislativo contra a parede. A decisão do Gilmar Mendes esvazia os poderes do Davi Alcolumbre e tira dele a ferramenta de negociação importante, inclusive com o Supremo. Davi Alcolumbre utiliza isso o tempo inteiro. Davi Alcolumbre perde a sua ferramenta de negociação com o STF. Porque ele tem sentado, assim como fez o Rodrigo Pacheco, sentado em cima dos pedidos de impeachment, e recebe, sabem, os dois receberam, Pacheco estava recebendo até indicação para vaga no STF, por parte dos ministros, que antigamente era o presidente que indicava, agora os próprios ministros do STF querem indicar quem vai para o STF. Pacheco recebeu isso e muito mais, né? Todo mundo sabe dos casos deles lá, gigantescos, dos seus escritórios de advocacia. Brumadinho! Desculpa, eu estou com aquela tosse da semana passada. Sabe lá o que o Alcolumbre recebe em troca? Mas agora perdem esse poder de influência. E para tentar evitar, né, eles, não, vamos negociar uma trojoba de 20, por favor. E com isso, virtualmente continua se tornando, não serve para nada essa negociação. Continua se tornando impossível tirar os ministros do STF de lá. O que me deixa assustado é o entendimento de que só havia essas duas opções. Ou se o Gilmar ferra com a decisão, ferra você com a decisão, ou ele te põe essa trojoba de 30, ou ele coloca a trolhinha de 20 centímetros, 22, com a cabeçona cor de abóbora. Será que o Davi Alcolumbre é um político tão fraco e pouco influente a ponto de ser chantageado, achincalhado e ficar por isso mesmo? Em vez de reagir ao impeachment do Gilmar Mendes para a votação, ele reagiu como? Reagiu cedendo às chantagens. E apesar desse caso, eu sempre utilizo isso, né? Casos, assuntos para a gente discutir um assunto maior, né? As notícias para a gente discutir um assunto maior, porque esse é o estado das coisas do Brasil. Hoje o Brasil inteiro discute como tirar os ministros da Suprema Corte, como se livrar destes bandidos que estão utilizando de decisões ilegais para pressionar membros dos outros poderes e fazer o que eles quiserem. E isso sem arcar com nenhuma consequência. Mais ainda, essa é uma tentativa de consolidação do regime. Uma tentativa bem sucedida, onde o STF minimiza, inclusive, o seu voto para o Senado nas eleições de 2026. Eles estão vendo que a chance do bolsonarismo eleger um tsunami de senadores é muito real. Então eles têm que se proteger aumentando o número de senadores necessários para abrir um processo de impeachment contra eles. Se hoje já tem 41 assinaturas para abrir o impeachment contra o Alexandre de Moraes, e quem impede é apenas Rodrigo Pacheco, nós precisaremos de 2/3, e não mais de 2/3, sei lá quanto é, faça uma conta no chat, me diga. Ora, as pessoas falam, Paulo Figueiredo, você tentou abolir violentamente o Estado Democrático de Direito. Ora, isso é que é um atentado violento ao Estado Democrático de Direito, inclusive com extorsão. Ora, diluir o poder de escolha do povo, inviabilizar a vontade popular, isso é democrático? Decidir um processo e utilizar a sua decisão como forma de negociação / chantagem de políticos, isso é democrático?
É o Brasil onde democrático é isso e antidemocrático é ir para manifestação com a Bíblia na mão. Vigília é um negócio horroroso. Ai de quem denunciar isso que eu tô falando. E eu faço uma pergunta honesta para vocês, honesta. Em algum veículo de comunicação do Brasil hoje, alguém coloca as coisas de forma tão franca e honesta como eu coloco aqui? Não há, simplesmente não há. E a gente já tem uma ideia de como vai ser o texto posto à votação para mudar a lei do impeachment. A ideia original era que o PL fosse votado ontem na CCJ do Senado, mas o relator, o senador o Everton Rocha, recuou para que a negociação com o Supremo desse certo. Feita a negociação, ele antecipou algumas das mudanças que vão ser feitas. Primeiro, vai mudar quem pode propor um pedido de impeachment, prerrogativa que vai passar a ser restrita a entidades. Prepare sua gargalhada. Entidades como a OAB, a PGR e partidos políticos com representação no Congresso. Os cidadãos também poderão propor um pedido de impeachment, mas a condição vai ser um abaixo-assinado endossado por pelo menos 1% do eleitorado do Brasil, algo como 1,5 milhão de pessoas, cujas assinaturas teriam que ser verificadas e poderiam ser eventualmente canceladas caso alguém como, não sei, um ministro do STF ache que elas não são válidas. E sabe essa previsão que o Gilmar Mendes forçou na decisão, que seria necessário 2/3 parlamentares para abrir processo de impeachment? Foi adotada pelo relator do projeto de lei. Na prática, então, o Senado está aceitando transformar em lei o que o Gilmar Mendes decidiu na canetada. Estão validando, o Senado está validando o golpe, a consolidação do golpe. O golpe foi dado em 2022. A consolidação do golpe do Gilmar Mendes. É um negócio de maluco. E vejam, o grau de movimentação que o Supremo Tribunal Federal tem tido. Peço a vocês um segundo, parem aqui. Vê se você meteu o dedo no like. Eu tô vendo que vocês não meteram. Vamos dar um tempo para as pessoas botarem o dedo no like, porque você tem, sei lá quantas mil, só 5.000 likes e no YouTube 12.000. Então tem menos da metade das pessoas botaram o dedo no like. Mas o que eu estou falando aqui é sobre o grau de movimentação que o Supremo Tribunal Federal tem tido nessa questão do impeachment. Eu acho até revelador. Né? Já para pensar por que às vezes as pessoas pensam, não tem jeito. Eu falo assim, enquanto você vai pensando que não tem jeito, os poucos jeitos que existem vão desaparecendo. Né? Enquanto ficou todo mundo com medo, inclusive no Senado, de tomar uma atitude, a oportunidade de tomar uma atitude vai desaparecendo. Veja, a coisa mais irritante que eu falava com vários senadores e lideranças do Senado brasileiro, da oposição, falava assim, tem que fazer o impeachment do Alexandre de Moraes agora. Tem que fazer o impeachment do ministro do STF agora. Vou dizer o que eu ouvi. Não vou dar o nome do senador porque eu gosto dele. É um cara bom. É só uma pessoa que não é tão forte quanto eu gostaria que fosse. Mas é uma pessoa boa, uma pessoa honesta, que tem o melhor interesse do Brasil. Impeachment de ministro do STF antes do novo Senado, esquece. Esquece. A palavra dele foi esquece. Aí eu falo assim, eu fico olhando e falo assim, que bonito. Esse cara, que é um senador, importante liderança, não vou... Eu vi isso de vários, mas esse especificamente, obviamente, era mais importante. Falo assim, essa pessoa acha mesmo que a gente vai ter oportunidade em 2027. Ora, o próprio governador Tarcísio, nas minhas conversas com ele, falava assim, não, se a gente perder 26, a gente tá roubado. Fala assim, vocês acham mesmo que esses caras vão ficar parados, esperando e vendo o povo eleger outras pessoas e que vai dar tudo certo? Mas como pode ser tão inocente? Do outro lado, é claro que os ministros... Enquanto a oposição vira para mim e fala assim, impeachment de ministro, esquece, os ministros não esquecem e estão muito preocupados com isso. E se eles estão preocupados, ora, é porque há um risco.
E por que eles estão preocupados? Estão preocupados que se você perguntar para a população onde está o principal problema do Brasil, você vai ter uma imensa parcela, a gente não sabe o quanto, porque os institutos de pesquisa têm medo de fazer essa pergunta, mas uma parcela imensa do Brasil vai dizer que está no Supremo. Eu pergunto a você, no chat aqui no programa, onde você acha que está o maior problema do Brasil? Em qual poder? Está no Congresso, está na Presidência da República ou está no Supremo? Honestamente,